Deus ouviu. E quando Deus ouviu aquilo, não agradou nada aos ouvidos dele. E sinceramente, é a mesma coisa que acontece comigo. Quando eu escuto o irmão criticar o outro, um ficar de picuinha com o outro, um ficar brigando com o outro, sabe? É porque o outro, porque às vezes o crente velho, hein? Crente velho, fica um de piquinho com o outro, porque o outro falou, porque o outro fez, porque o outro... tem que se converter, tem que parar com essas bobagens, sabe? Se é cristão ou não é cristão, cadê o amor? Cadê o amor que perdoa? Cadê o amor que releva? Não tem, só ouve só e não pratica? O problema não é, eu não estou bravo não, por favor, tá? Eu estou só dizendo para você que depois vem um demônio na tua vida. Entra um demônio por causa dessas coisinhas. Porque você pode ter a queixa que você quiser com o teu irmão de fé. Mas se esse teu irmão de fé é homem de Deus, mulher de Deus, com todos os defeitos que ele tem, ele também é um ungido do Senhor. Mas ele me deve e não paga. Cobra no amor. Pode cobrar, não tem problema. Só não fica falando mal dele ou dela. Só não fica perseguindo, se queixando pelos cantos aí. É horrível isso daí, horrível. Então, o que acontece? Quando você murmura contra alguém, você abre uma brecha para um demônio entrar. É isso que eu quero que você entenda. E você vai sofrer. A Miriam começou, Deus ouviu. Imagina a tremedeira que deve ter dado nos três, né? Moisés, Arão, Miriam, vem aqui para fora. Nossa, quer dizer, lá vem, né? Lá vem pedrada agora, né? Aguenta. Acho que nem Deus estava aguentando aquele né? A cabeça ficou desse tamanho, né? Imagina Deus pensando, que povo infantil. O Moisés, se bem que o culpado não foi Moisés, né? Foi o Arão. O Moisés nessa época, ele tinha no mínimo 80 anos, no mínimo 80, no mínimo. O Arão e a irmã mais ainda, mas pareciam que eram criancinhas brigando por doce, sabe? É meu, não vou te dar. Não é aquela bobagem de criança, né? E tem crente velho que é assim também, tem 40 anos, 50 anos, de igreja, né? E às vezes se comporta como infantil. Aí pergunta por que o coração está com problema, por que o fígado está com problema, por que a coluna está doendo, né? Aí pergunta por que está acontecendo essa maldição, aquela. É por causa disso daí. Deus não castigou, mas a pessoa acabou abrindo uma brecha. Então você tem que entender que quando você está querendo sair do seu deserto, o diabo não quer que você saia, então ele vai fazer de tudo para você ver com maus olhos as coisas, ver com maus olhos. E aí, porque você vê com maus olhos, você acaba falando o que não deve ou fazendo o que não deve. E nesse falar ou fazer o que não deve, a porta fica aberta para o diabo entrar. Olha o que aconteceu com a Miriam. Leia para você entender melhor. Olha aí. Capítulo 12, versículo de número 4. De novo, 4. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três, saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam, e eles se apresentaram. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra meu servo, contra Moisés? Olha para cá, você vê, Deus chamou Arão ali, os três na verdade ali, né? Os três deviam estar tremendo ali, na presença de Deus, gente, né? Deus não aparecia em forma humana, mas estava na coluna de nuvem, e aquela voz saía daquela coluna, e chamou particularmente o Arão e a Miriam. Ele falou: olha, escuta, vocês dois, presta atenção, se tem profeta no meio de vocês, eu falo com eles por sonho, por enigma, eles têm que ficar pensando, o que é que Deus falou, o que é que Deus falou, né? Eles têm que interpretar. Com Moisés eu falo direto, não tem nem que interpretar, é papuf, é claramente. Sabe o que Deus está dizendo? Está dizendo assim, ó:
imagina para nós aqui, ó. Escuta, você aceitou Jesus? O teu irmão também aceitou. Você aceitou Jesus, você é abençoado de Deus, teu irmão também é, irmão de fé eu estou falando, teu irmão também é. Você aceitou Jesus, o pastor também aceitou, o obreiro também aceitou, o outro pastor também aceitou. Só que, como Deus falou para Miriam e para o Arão, né? Só que como é que vocês querem falar contra uma pessoa que eu levantei? Você está entendendo? Às vezes a pessoa se rebela contra o pastor, ou contra os obreiros, ou contra os irmãos mesmo. Ou, às vezes, se rebela contra tudo. Sabe a pessoa revoltada com tudo? Mas não no sentido bom, né? Porque a revolta boa é quando você está revoltado com a situação. Então você não aceita mais viver na pobreza, você não aceita mais viver na doença, você não quer mais ser um escravo do diabo, aí você fica revoltado, aí é bom, aí é muito bom. Quando você se revolta assim, aí você se levanta, você pisa no capeta, você ora forte, você manda ele para os quintos dos infernos, e você racha a cabeça dele. Aí é uma revolta muito boa aí. Agora, a revolta ruim é aquela revolta, revoltado contra o pai, contra a mãe, revoltado contra a igreja, revoltado contra Deus. Aí é ruim, muito ruim. Porque, repito, você abre uma porta para um espírito maligno entrar. Tanto é que olha o que aconteceu com Miriam. Capítulo 12, versículo de número 9. E a ira do Senhor contra eles se acendeu e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda. E eis que Miriam, leia bem devagar agora, ó. Miriam achou-se o quê? Achou-se o quê, gente? Leprosa, na hora, leprosa, branca como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Olha para cá, por favor. Olha, quando fala que a ira do Senhor se acendeu, não quer dizer que Deus fez a lepra acontecer, porque senão Deus seria que nem o diabo. Presta atenção, gente. Senão Deus seria que nem o diabo. Acontece que quando fala da ira do Senhor, é no sentido de que ele se afasta, vamos dizer assim, ele não consegue ou não protege a pessoa. E se Deus não protege, a pessoa fica com a guarda aberta. Entra um espírito maligno, e aí, filho, é o que acontece hoje com muita gente. Entra o câncer, entra o problema no coração, entra o problema em tudo quanto é parte do corpo. A pessoa fica com um montão de problema, não só fisicamente também, né? Tem aqueles problemas financeiros que aparecem, problema mental, problema espiritual, fica endemoniado, aquela coisa toda. Você vê, no momento em que o Senhor se retirou deles, porque enquanto ele estava falando ali, estava tudo certinho, mas a hora que ele saiu dali, leia a palavra de novo para você ver. Olha aí, versículo de número 9. E a ira do Senhor contra eles se acendeu. E o que ele fez? E retirou-se. Então olha para cá. A hora que Deus se retira que é o problema. Enquanto Ele está repreendendo a gente, porque a gente é humano, a gente pode errar, mas enquanto Ele está repreendendo a gente, graças a Deus. Gente, a gente tem que olhar para o lado bom. Deus chama atenção, puxa a orelha, graças a Deus. Isso é muito bom. É sinal de que Ele se importa conosco. Se Deus não se importasse com a gente, largava de qualquer jeito, nem falava mais com a gente. Mas Ele fala, por quê? Porque Ele se importa conosco. E uma das coisas que está chamando atenção hoje é para isso. Cuidado com a sua língua, cuidado com a sua boca, para você não ser uma pessoa amarga, crítica, que critica um, critica o outro, critica o outro, critica o outro, critica o outro, e você vai acabar achando o problema na sua vida, ou encontrando um problema na sua vida, como aconteceu com Miriam. Miriam era uma mulher de Deus, gente. Você pensa que só porque ela era uma mulher usada por Deus, o inimigo não podia tocar nela? Tanto podia como tocou, né? Encheu ela de lepra. A Miriam foi aquela que quando saiu do Mar Vermelho, ela pelo Espírito Santo, cantou lá um hino inspirado pelo Espírito Santo, dançou lá, inspirada pelo Espírito Santo, cantando coisas que não eram dela, era de Deus. Então Deus usou aquela mulher também. Só que o problema é que o fato dela ser uma mulher de Deus não dava direito para falar de outra pessoa de Deus. Não dava o direito. Então a gente tem que pensar nisso daqui, ó. O fato de eu ser de Deus não me dá o direito de ficar criticando o outro. Não me dá o direito. E principalmente, gente, vigiar para não criticar quem Deus está usando. Porque Deus levanta um para uma coisa, o outro para outra. Seja quem for que critique, Deus está usando.
Mas seja quem for quem critique, vai pagar um preço. No caso da Miriam, ficou leprosa. Quer dizer, era para ela morrer naquele deserto. Você vê, o povo estava caminhando em direção à libertação. Num determinado momento, o diabo tenta Miriam e ela cai na isca, vamos dizer, engole a isca, né? Morde a isca. Quer dizer, o diabo, olha Moisés, estão sendo usados por Deus, parece que vocês nem são usados por Deus. Olha Moisés, olha lá, ele pegou aquela mulher, olha lá, ele casou com aquela mulher. Olha onde se viu Moisés, e a Miriam deu ouvido. Por que ele fez isso? Você vê, a intrometida, né? Cuidar da vida alheia, né? Ele começou a falar, pronto, olha o que aconteceu. Mas aí, veja, a intenção de Satanás, como Jesus ensinou, né? É roubar, matar e destruir. Sim ou não, gente? Roubar, matar e destruir. Ele queria arrebentar com a Miriam ali. Só que Deus, ele ainda é bom, graças a Deus, né? Mas alguém intercedeu por ela. Vamos ver como é que terminou essa história aí. Olha aí, versículo de número 10, de novo. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então disse Arão, que era o irmão dos dois, da Miriam e do Moisés, né? Disse Arão a Moisés: ai, Senhor meu, não ponhas, te rogo, sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Gente, olha para cá, por favor. Você vê, às vezes, a gente por pouca coisa perde a bênção grande. Pouca coisa, gente. O diabo, a gente sempre fala, ele é maldito, desgraçado, ordinário, sei lá, tudo quanto é coisa ruim que você puder imaginar, ele é. Menos burro. Burro ele não é. O ser inteligente está ali, que sabe enganar as pessoas. Então ele chega como quem não quer nada. Ele chega com um pensamentinho, uma influenciazinha, usando a boca de alguém às vezes para te contaminar, e você não vigia e cai na conversa. Pronto, já está pecando, já começou a fazer problema, a fazer coisa errada. Às vezes você fala assim: mas eu não bebo, eu não uso droga, eu não me prostituo, eu não minto. Mas isso é pecado, lógico, né? Mas falar dos outros também é pecado. E aí, falar mal, quero dizer, né? Quando você vai falar bem é outra coisa, né? Você vai elogiar, maravilha. Agora, se não tem nada de bom para falar, fala nada, deixa para lá.